Boa noite. Eu estava ali no meu lugar nervoso, né, para pregação, mas depois de um momento de oração desse, o nervosismo vai embora. Não é verdade? Está no meu coração ali, um momento de oração, né? Às vezes a gente vem para a vigília, a gente acha que tem poucas pessoas, mas a palavra fala que a vitória no combate não depende do número de homens, mas da força que desce do céu. Nós somos esses poucos que dependemos dessa força do céu. Amém? A palavra que foi proposta para essa vigília, né? Minha terceira vigília, com a graça de Deus aqui na minha paróquia, compartilhar um pouco da palavra com vocês, né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Amém? Está dizendo assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação. A gente que procura conhecer mais a fé católica, né? A gente tem um dizer, os grandes têm esse dizer, né? Que um texto fora de contexto vira pretexto, né? Para a gente entender essa frase que Jesus disse aqui, a gente precisa conhecer o contexto que Jesus está. Se a gente volta nos versículos anteriores, a gente vê que Jesus já estava se preparando para ir para Jerusalém para ser preso, né? E Jesus leva os seus 12 apóstolos para o Getsemane. E lá Jesus soa sangue, né? É interessante que Jesus, quando leva os seus 12, ele leva os 12 até um certo lugar. Dali dos 12 ele tira mais 3 e vai para mais um lugar à frente, e depois ele vai sozinho. Isso representa a vida de oração de cada um de nós. Nós precisamos ter uma vida de oração dentro da igreja. Os 12 apóstolos representam a igreja. Eu preciso ter uma vida de fé na minha comunidade. Eu preciso testemunhar a minha fé, né, na minha comunidade, no serviço, quando a gente está em oração, né, na igreja. Quando Jesus tira Pedro, Tiago e João, seus 3 melhores amigos, isso representa que a gente tem que ter nossa vida de oração na nossa casa, com nossos amigos. E depois Jesus deixa os 3 apóstolos e vai sozinho vigiar, né? Isso mostra que nós também devemos ter uma vida de oração íntima, só, né? O que Deus tem para falar para mim. Então, essas 3 realidades de oração: a vida comunitária, a vida em família, né? A oração em família e a oração pessoal. E a gente vê Jesus aqui nesse texto, na agonia, Jesus pedindo ajuda, né? Vigiai 1 hora comigo. Jesus chama a atenção de Pedro: Pedro, não pudeste vigiar 1 hora comigo? E hoje a gente está no encontro que é vigília. O Senhor fala para mim e para você nessa noite: quer vigiar uma noite por 1 hora comigo? Né? Mas voltando a essa frase: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Uma pergunta nos soa o ouvido com essa frase de Jesus: por que Deus permite que a gente seja tentado? Por que Deus permite que você seja tentado, que eu seja tentado? Para que nós possamos alcançar méritos diante dele. Santo Agostinho, foi falado, vou fazer a pergunta para Santo Agostinho, né? Que através do batismo, a mancha do pecado original é apagada da nossa alma. Nós passamos a ser filhos de Deus pela graça, passamos a ser corpo, fazer parte do corpo de Cristo, né? Mas a nossa alma fica com concupiscência, ou seja, a nossa fraqueza. Quando está falando aí a carne é fraca, quer dizer o quê? Que a nossa condição humana foi ferida pelo pecado original. Então a gente tem a tendência muito maior a fazer o mal do que fazer o bem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então foi perguntado a Santo Agostinho: por que Deus também, no momento do batismo, não tirou também as consequências do pecado?
O mesmo Santo Agostinho responde: para que eu e você possamos provar a Deus o quanto nós o amamos. Então, Deus nos tenta, Deus permite que nós sejamos tentados para que nós possamos ter méritos. O que são os santos? Os santos foram homens e mulheres que foram tentados, e reconheceram, tiveram méritos diante de Deus. A vida de Santa Teresinha tem uma parte muito interessante, como toda ela é interessante, Santa Teresinha já bem idosa, bem doente, E ela subindo na escada, que você demora aí uns 4, 5 minutos para subir, e ela demorava 40. Aí a Madre Superior: Teresinha, não precisa fazer esse esforço, pede alguém para te ajudar. Ela disse para a Madre: Madre, eu ando para que nenhum missionário pare de andar. É mérito. Os santos são aqueles que conseguiram esses méritos diante de Deus. Nós somos chamados a conseguir, a ir atrás desses méritos, aquilo que nos custa, não é? Jesus foi tentado, o famoso Mateus 4, a tentação de Jesus. O demônio levou Jesus: se és filho de Deus, está botando uma condicional para Jesus, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus está tentado, ou seja, Jesus tinha o poder, podia fazer isso e não fez. Depois o demônio levou Jesus no alto do templo: se jogue daqui de cima, porque é dada a ordem aos anjos para que você não se machuque nem os seus pés. Jesus também dá uma resposta da palavra para ele. Terceiro, leva Jesus no monte mais alto do mundo, e diz: olha só as riquezas e o mundo que tem, eu te darei tudo isso se você se prostrar diante de mim. Jesus disse, para trás, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus. Assim como nosso Senhor foi tentado, imagine nós. E das mesmas 3 tentações que Jesus foi tentado, eu e você somos tentados também. Somos tentados no nosso ser, no poder e no prazer. Mas a tentação dentro de nós, ela só vai ter êxito. Isso aqui é muito interessante, gente. Essa questão da vigilância. Por que Jesus no primeiro não falou orai e vigiai? Jesus falou primeiro vigiai e orai. O que é vigilância? O que é vigiar? Você vigia aquilo que você quer proteger, não é verdade? Às vezes lá em casa, de noite, às vezes já está tarde, eu já vou lá na sala, ver se a porta está trancada. Estou vigiando, ver se o portão está trancado, está vigiando. A questão da vigilância, ela está intimamente ligada aqui, o que eu e você temos no coração. A palavra fala assim, no Evangelho de São Mateus: aonde está o teu tesouro, aí está o teu... Aonde está o teu coração? Sabe por que os apóstolos não conseguiram vigiar uma hora com Jesus? O coração deles não batia na mesma frequência do que Jesus. Jesus estava ali na sua agonia, suando sangue, rezando o quê? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é o segredo da oração. A oração não pode ser o que eu quero, mas tem que ser o que Deus quer. Jesus, então, você está querendo dizer que Jesus não quis morrer? Jesus não quis morrer. Como o ser humano saudável não quer morrer, Jesus, como ser humano saudável, também não queria morrer. Mas a vontade humana de Jesus é perfeitamente submissa à sua vontade divina. Seja feita a sua vontade, não seja feita a minha vontade, Então, somos tentados por quê? Porque Deus quer que a gente consiga méritos. São Bernardo de Claraval falava assim: cada vez que vencemos uma tentação, ganhamos uma nova coroa. Eu vou encher vocês aqui de frases de santo, Porque os santos são aqueles que nos ensinam o caminho de Deus. Então, quando a gente é tentado, a gente passa por aquela tentação, a gente fica mais forte na fé. Os apóstolos não conseguiram vigiar com Jesus porque o coração está longe. Quando o meu coração e o seu coração está longe, a gente não consegue vigiar. Um casal que prisa pela fidelidade, a tentação vai bater na porta deles, mas não terá êxito, porque o coração está batendo na mesma frequência. Eu tenho um conhecido, um amigo, uma vez no trabalho dele, ele trabalha no meio de mulheres, E ele, ajudando numa boa,
De repente a moça começou a falar mal do marido dela com ele. A lâmpada na cabeça dele acendeu. Ele falou para o chefe, me tira de lá porque não vai dar certo não. Como de fato, colocou outra pessoa com a moça, de fato não deu certo. A vigilância é isso, mas eu primeiro preciso saber o que tem no meu coração. Judas não vigiou. Por quê? O que era o amor do coração de Judas? O amor ao dinheiro. Não conseguiu vigiar. E olha que Judas, expulsava demônios. Olha só que loucura, gente. Judas expulsava demônios, curava as pessoas, falava em nome de Jesus, e mesmo assim Judas teve a atitude que teve, porque o coração não bate na mesma frequência, o coração está longe. O grande êxito para a gente não ser tentado, não cair na tentação, não se sucumbir na tentação, eu primeiro preciso ter no meu coração, onde está o meu tesouro? Se o coração dos apóstolos naquele momento ali tivesse batendo na mesma frequência de Jesus, eles teriam vigiado. Jesus está falando, eu vou para Jerusalém, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Os apóstolos estão perguntando qual deles ali era o maior entre eles. Não é? Estava perguntando, quem será o maior de nós aqui? O coração deles está longe. O coração deles está pensando em quê? Em vanglória. O coração deles está pensando em poder. Então, se o nosso coração não tiver esse tesouro, a gente não vai conseguir vigiar. Por isso que Jesus fala essa passagem aqui. E Jesus fala isso 3 vezes. Isso remete à pregação que a Maria Rita fez aqui na última vigília, né? Paulo pedindo a Deus, afaste de mim esse espinho na carne. 3 vezes o Senhor me disse o quê? Somente a minha graça te basta. Às vezes a gente vai pedir certas coisas ao Senhor, somente a minha graça te basta. Não é? Santo Agostinho também diz sobre a questão da tentação: entrega-te a Deus e não temas, pois se Ele te expõe ao combate, por certo não te deixará só, para que caia. Entrega-te ao combate. Mais para frente aqui a gente vai ver que a oração é um combate. O brasileiro ele fica 14 horas por dia no celular. Quanto que custa rezar um terço? Quantos minutos leva para rezar um terço? 25 minutos. E é uma luta, não é? É uma luta para rezar um terço. É uma luta se a gente estiver prostrado, né? Santa Teresa d'Ávila falava que a acomodação e a oração não se dão. Porque se você rezar deitado, você vai cochilar, você vai dormir. Só reza deitado quem está doente. E a gente não está doente. A gente precisa estar nessa postura de vigilância, né? Por que você está aqui hoje? Você foi convidado a vigiar. Eu e você somos convidados a vigiar. Nós somos convidados a vigiar a volta de nosso Senhor. Por que a gente se confessa sempre? Porque a gente está sempre vigiando, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Esses dias para trás, no Evangelho, está dizendo que, assim, por acaso o ladrão entra na casa de um homem forte e consegue roubar a casa desse homem forte? Para roubar esse homem forte tem que amarrar esse homem, porque ele está vigiando. Nós precisamos vigiar a nossa fé. Somente uma vida só de oração não nos protege contra o mal. É preciso vigiar. Eu não posso entrar no portão da paróquia e ligar dentro de mim o botãozinho santidade e depois eu sair e virar o botãozinho vida louca. Eu não posso fazer isso, porque senão a gente não vigia. Quantos, meus queridos, que vocês sabem, que eu sei, pessoas de igreja, pessoas de caminhada, se perderam porque não vigiou. Rezavam, mas o coração está onde? O grande segredo da vigilância é onde está o tesouro do meu coração. O que eu quero, o que eu busco, o que eu desejo para a minha vida. Né? Eu que sou casado, muitos aqui são casados, se é prezada a fidelidade, é muito difícil esse casal cair na adultério, porque está prisando. Porque o primeiro alarme que der, a pessoa, igual o meu colega, né? A lâmpada acendeu, opa, dá 2 passos para trás. Está sempre vigiando. Nós somos nosso pior inimigo. Nós somos nosso pior inimigo. Nós estamos nesse combate, primeiramente contra nós mesmos. Nós somos nosso pior inimigo, né? Os 3 inimigos da fé: o demônio, esse mundo mal que nós vivemos e nós mesmos. Dos 3,
O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos, ou seja, a gente não pode confiar na gente. Eu não posso confiar em mim mesmo, você não pode confiar em você mesmo. Então a gente precisa do auxílio da graça de Deus que vem até nós, né? Na vida precisamos passar por tribulações para sabermos se estamos na direção certa, né? São João Maria Vianney dizia assim: se na sua caminhada você não bater de frente com o demônio, é porque você está andando na mesma direção que ele. É forte, né? Está tudo mil maravilhas e pode ver que tem uma coisa de errado. Você está fazendo uma coisa de errado. E quem são esses demônios que batem de frente? Às vezes é um problema em casa, é um problema conjugal, é uma doença, é um problema. Se você tem a vigilância de estar caminhando no caminho certo, fazendo o que é certo, sendo obediente. Santa Maria Madalena Pazia dizia que é oração tudo aquilo que é feito por obediência. Nós que somos marcados pelo pecado original da desobediência, então ser obediente, os santos dizem que é mais proveitoso à nossa alma do que fazer sacrifício. E nós temos uma fé, né? Nós temos a igreja para ser obediente. Na igreja a gente não questiona, a gente é obediente. Se a gente vai lá no meu trabalho, tem um cesto de lixo desse tamanho, que tem aqui na paróquia, desse tamanho, largo. Aí eu pergunto a vocês: tem lixo no chão? Você passa por um terreno baldio e está escrito lá: favor não jogar lixo. O que tem lá? A gente é desobediente, a nossa carne é fraca, né? Então a gente precisa dessa constância. Precisamos, né? Lá em 1 Coríntios 10,3 está falando assim: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além de vossas forças, mas na tentação, através da tentação, Ele vos dará força para que você escape dela. O sacramento da unção dos enfermos, ele produz uma graça, né? Que poucos de nós sabemos. O sacramento da unção dos enfermos não é para qualquer doença, tá, gente? Às vezes a pessoa fala assim: chama o padre lá. A pessoa: eu vou morrer? Não. Às vezes você vai fazer uma operação de risco. O padre é chamado para quê? Para te dar unção. A unção vai curar o seu corpo ou vai preparar você para a morte, mas isso depende de Deus. E a terceira graça que a unção dos enfermos traz: afasta a tentação do demônio no momento da morte. A unção dos enfermos afasta a tentação do demônio. Talvez entra na vida da pessoa: poxa, eu fui da igreja, eu fiz tudo o que Deus pediu e hoje eu estou aqui sofrendo. Começa a questionar no ouvido. Então a unção dos enfermos, ela afasta a tentação. Nós seremos tentados até o dia da nossa morte. Só tem um lugar que a gente nunca mais será tentado: é no céu. É luta, meu querido. Eu disse aqui no início: a vitória no combate não depende do número de homens, mas da força que desce do céu. Eu preciso viver a minha fé, eu preciso viver uma vida de oração na minha comunidade. Eu preciso estar aqui na minha comunidade. Eu preciso estar disposto a servir na minha comunidade. Tem pessoas que amam mais o seu time de futebol do que a sua comunidade. Isso está errado. O seu time de futebol não vai te dar aquilo que a fé vai te dar. Acaso eu não gosto da comunidade, tem pessoas assim, assim, assado. Tomé, no domingo da ressurreição, ele não estava presente e ele não viu Jesus. Ou seja, ele faltou a missa domingo seguinte ele estava na missa, só viu Jesus na missa seguinte. Isso mostra para o que para a gente? Eu preciso estar na comunidade, porque a minha fé contagia vocês e a fé de vocês me contagia. Nós precisamos ter uma vida de comunidade. Eu preciso amar a minha paróquia, eu preciso pagar o dízimo da minha paróquia. Isso tudo que eu estou falando aqui é oração. Oração não é só você ficar de joelho 24 horas rezando, é atitude, é vida de oração, né? A oração é a vida da alma, né? Assim como o corpo sem alma está morto, assim está morta a alma sem oração, Santo Afonso dizia, né? Então, o corpo, para se manter, ele precisa respirar. Imagina uma pessoa morrendo sem ar, pessoa, não é assim? Aquela agonia. A nossa alma, quando a gente não reza, ela também sofre com agonia, né? Santo Afonso falava assim: quem reza se salva, quem não reza se condena.
Santa Teresinha do Menino Jesus. A pessoa que fica parar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do demônio. Santa Teresinha. Parar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do demônio. A gente precisa rezar, gente. A gente precisa ter um tempo de oração. Oração é uma vida de oração. Eu preciso rezar o meu texto. A maior oração que eu e você possamos fazer é a Santa Missa. A Santa Missa é a oração plena, mas eu preciso estar disposto. Eu preciso viver cada momento da Santa Missa. Eu não posso, no momento do ofertório, por exemplo, achar que é recreio e ir lá beber água. Eu estou perdendo os momentos mais importantes, que é oferecer a minha vida, a minha semana de trabalho, a minha semana de estudo, diante do altar, onde o pão e o vinho estão sendo ofertados. As pessoas não sabem disso. Cada momento da Santa Missa é um momento que você entrega. Você entra na fila da comunhão mastigando chiclete. Você vai receber Jesus, mas os frutos que a comunhão vai trazer para você, você não vai receber, porque você não está disposto. É uma pessoa que vai para a academia querendo emagrecer. Fica lá 3, 4 horas na academia todo dia. Chega em casa, 2 litros de Coca-Cola e 10 coxinhas. Vai emagrecer? Por quê? Não está disposto. Nós precisamos ter uma vida de oração na comunidade. Eu preciso ter uma vida de oração dentro da minha casa. E eu preciso ter uma vida de oração só. A questão da oração, gente, é tão importante. Faz essa pesquisa. A quinta-feira de adoração aqui na paróquia. Tem pessoas aqui, às quintas-feiras, que toda quinta-feira está aqui, não é? Essas pessoas mantêm a paróquia de pé para a sua adoração. Essas pessoas mantêm o sacerdote do padre de pé. Essas pessoas ajudam o meu ministério de catequista e os outros que trabalham aqui na paróquia de pé. Tudo fica erguido pelo poder da oração. Tudo. Quando a gente ouve alguém cair, por exemplo, em heresia ou fazer escândalo, uma das primeiras coisas que a gente que conversa fala: essa pessoa parou de rezar, parou de vigiar. Aí ela vai pelo cabeça dela, né? Ah, mas você merece, você faz tudo lá na paróquia, você pode fazer isso. Tentação no ouvido, não está vigiando, né? Não tem essa vigilância. Nós precisamos, gente, fazer uma oração como a Ana, mãe do profeta Samuel. O profeta Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. E ela queria ter filhos, e ela não conseguia ter filhos. Para uma mulher judia, não ter filhos seria como se fosse uma maldição, porque cada mulher judia esperava o Messias que pudesse nascer dela. Então olha o desejo de uma mulher de fé, uma judia. E ela, no templo, rezando em silêncio, com os lábios mexendo, o sacerdote Eli falou assim: você está bêbada? Eu lembrei esse texto, quando li esse texto, eu lembrei do dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam lá embriagados do Espírito Santo, e todo mundo: vocês estão bêbados? Aí ela disse a seguinte oração: não, eu não estou bêbada, eu estou apenas derramando a minha alma diante do Altíssimo. Que oração maravilhosa, gente. Eu estou aqui apenas derramando a minha alma diante do Altíssimo. Você já derramou a sua alma diante do Altíssimo alguma vez? Será que eu já derramei a minha alma diante do Altíssimo alguma vez? Como aquela mulher cananeia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 15, aquela mulher pagã que vem correndo atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus, nem fé deu para ela, e ela correu na frente de Jesus: Senhor, socorre-me. Jesus disse: não fica bem eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se Jesus chama você de cachorro, o que você faria? Eu vou diminuir o nível. Você vem aqui na paróquia conversar com o padre fala isso com você: nunca mais eu volto lá. Isso você pode me tratar assim? Aquela mulher só conseguiu o que ela queria porque ela sabia que Jesus era o único que podia fazer aquilo. Jesus, nessa passagem, né, e depois ela começa a latir, né? Senhor, socorre-me. Senhor, eu sei que o pão é dado para os filhos, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher se humilhou. Jesus disse para ela: grande é a tua fé, vai como tu queres. E naquele instante a filha dela foi liberta do demônio. A oração é conforme a gente quer.
conforme que tu queres. Jesus tira todo o mérito dele. Ó, isso aconteceu porque você quis, você desejou isso, né? Ou você vê a importância da oração. Santo Agostinho falava que Adão só pecou porque não rezou. Eu jamais na minha vida poderia falar uma coisa dessa. Só estou falando o que Santo Agostinho disse. Adão e Eva só pecaram porque não rezaram. Ou seja, o coração está longe. Se o coração está longe, você pode rezar à vontade, você vai cair em algum momento. Essa vigilância, né, gente, é você saber o que você está rezando, é você estar buscando, né? Para mim estar aqui hoje, eu vejo que é uma graça muito grande. Há 2 semanas atrás ela me fez esse convite. Esse ano eu fiz esse propósito para mim: Senhor, eu quero vir todas as vigílias na minha paróquia, eu quero ir no cenáculo, eu quero buscar mais, eu preciso buscar mais, você precisa buscar mais, eu e você precisamos buscar mais, e não tem como buscar mais se a gente não rezar. Eu preciso ter uma vida de comunidade, eu preciso ter uma vida sacramental, de confissão, de eucaristia. Eu preciso estar perto de pessoas que me levam a Jesus. Aqui na igreja eu converso com todo mundo, mas chego, vou para o meu trabalho, vou para a rua, fico conversando assuntos que nem... não estou vigiando. Aí daqui a pouco eu estou parando de rezar, daqui a pouco eu não me confesso mais, daqui a pouco eu vim para a Santa Missa de qualquer maneira, porque eu não estou vigiando, né? A oração, a gente fechar aqui, tem 3 virtudes que eu e você a gente se identifica. A primeira virtude da oração é a humildade. Repita comigo: humildade. Segunda, confiança. Terceiro, perseverança. Só reza quem é humilde. Quem é soberbo não reza. Porque eu sou soberbo, eu me basto, né? Eu não preciso vir à igreja para rezar, eu não preciso ter Deus para poder ter o que eu preciso, né? A humildade, ela é o fundamento da oração. Eu preciso ser humilde, como Ana, que eu acabei de dizer, né? Eu derramo minha alma na presença do Altíssimo, como Nossa Senhora no Magnífica, né? A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque viu a pequenez de sua escrava. O Senhor está me vendo porque eu sou pequena. Todo aquele que se acha, Deus dá sua graça aos humildes e fecha os olhos aos soberbos. Quantas pessoas você conhece, que eu conheço, que são capazes, são inteligentíssimas, mas não progredem na vida, por quê? Nariz empinado. Eu sei, eu posso, eu preciso de ajuda de ninguém. E você vê às vezes aquela pessoa que não tem um estudo, que às vezes muito humilde, consegue fazer coisas grandes. Por exemplo de São Miguel. Lúcifer, quando deu seu brado de revolta no céu, São Miguel foi o único anjo que gritou contra. E ele era um anjozinho da mais ralé dos coros angélicos. E subiu a fileira dos anjos, quem como Deus? São Basílio Magno diz que quando o demônio foi expulso, Deus chegou para Miguel e falou assim: qual é o seu nome? Não, eu não tenho nome. Não, você é bom, você tem que ter um nome. Seu nome é Miguel agora, Micael. E agora, ó, os anjos das mais altas hierarquias, todo mundo presta continência para o garoto agora. Deus dá sua graça aos humildes, mas fecha os olhos aos soberbos. Todas as virtudes batem no coração de Deus, mas a humildade abre. Uma pessoa que de fé e uma pessoa humilde, ela abre o coração de Deus, né? Veio agora na minha cabeça aquela passagem daquela hemorroísa, que há 12 anos com fluxo de sangue, e ela não podia estar ali, e a fé dela e a humildade dela levou a tocar na roupa de Jesus. Se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Jesus para e fala: quem me tocou? Você imagina, gente, eu e você lá, os outros apertando Jesus, e Jesus fala: quem me tocou? Está todo mundo aqui te apertando, Jesus, não é que ninguém te... Somente aquela mulher tocou Jesus verdadeiramente. Todo mundo ali estava botando a mão em Jesus, mas nenhum deles estavam tocando Jesus com fé. Jesus disse: de mim eu vi que saiu uma força, e essa força hoje sai através dos sacramentos. Quando que eu e você podemos tocar em Jesus hoje? Através do sacramento. Hoje nós somos chamados a fazer uma vigília, a fazer 1 hora de vigília com o Senhor. Será que o nosso coração está na mesma sintonia de Jesus? Por que que no dia de Pentecostes o fogo do Espírito Santo desceu sobre os 12 de Nossa Senhora? Porque o coração deles estava na mesma frequência.
Se o nosso coração não estiver na mesma frequência, escutei isso uma vez, no nosso corpo existem cargas eletromagnéticas, em volta do nosso coração, em volta de nós, num espaço de 2, 3 metros, existe uma corrente eletromagnética. Por isso que quando você conhece alguém que você nunca viu na vida e você fica fã, porque o coração bate na mesma frequência. E quando você conhece alguém que você nunca viu e vê que, gostei de fulano, nunca fez nada para mim, mas não gostei de fulano, o coração está batendo longe. O nosso coração precisa bater na mesma frequência no coração de Jesus. Porque os cristãos do primeiro século, eles foram pessoas fiéis, porque o coração deles batiam na mesma frequência, e ao ponto de entregar suas vidas, porque o coração está batendo na mesma frequência. Confiança. A oração do publicano e do fariseu, vocês conhecem? Lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, o fariseu entrou no templo, adorando a Deus: eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago meu dízimo, eu sou melhor do que esse ladrão safado sem vergonha do publicano. E o publicano, arrependido da sua vida de pecados: Senhor, tem de piedade de mim, de cabeça baixa, Senhor, tem de piedade de mim que sou pecador. Jesus disse que o publicano voltou para casa perdoado, o religioso não voltou não. Então não é somente o que a gente faz, mas é a maneira que a gente faz. Santa Teresa falava assim: Deus não olha a quantidade de coisas que nós fazemos para Ele, Deus olha o amor que isso é feito. Nós temos que ver, se eu sirvo a igreja, com que sentimento eu sirvo a igreja? Eu sirvo com amor? Esse amor vai te salvar. Ou eu sirvo a igreja para ter aplauso, para mandar nos outros? Não podemos imitar a oração desse sacerdote, fariseu, né? A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. Carlos, eu rezo e Deus não me atende. Mas quanto tempo vai durar essa oração sua? Você quer rezar 10 minutos e quer que Deus faça aquilo que talvez você custou a vida inteira? Eu conheço casos do marido traindo a mulher a vida inteira, depois a mulher largou ele, arrumou outro, ele ficou rezando o texto toda hora, como se Deus vai resolver uma situação que você levou a vida inteira em algum momento, rapidamente. A confiança, gente, a falta de fé atrapalha muito a nossa oração. José do Egito foi vendido, vocês conhecem a história? Foi vendido por seus irmãos para o Egito, e todos os lugares onde ele era colocado, ele era o melhor, para ficar lá no curral limpando o esterco dos animais, ele era o melhor. Foi levado para a casa de Potifar, que era um grande lá, a mulher do Potifar querendo andar em cima dele, ele ficou 7 anos, a mulher tentando a cabeça dele, 7 anos. Por que ela não conseguiu? Porque o coração dele estava batendo na mesma frequência do coração de Deus. Depois de 27 anos, a promessa de Deus se realizou na vida de José do Egito. Você esperaria 27 anos? Você esperaria a vontade de Deus se realizar na sua vida 27 anos depois? Isso é forte, né? Elizabeth Lisieux é uma beata que rezou a vida inteira pela conversão do esposo, e ela morreu e não viu o seu esposo convertido. Um dia, o marido limpando a casa, achou o diário dela, começou a ler o diário dela. Ele se converteu e foi ser monge no mosteiro. O que ela não viu em vida, ela viu depois de morte. Santa Mônica, pela conversão de Santo Agostinho, rezou quase 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela ia todos os dias na igreja, na Catedral de Milão, falar com Santo Ambrósio, para rezar pelo filho dela. Santo Ambrósio: é impossível que Deus não escute uma oração de uma mãe assim. Todo dia está aqui, porque está confiante, está sendo humilde. Olha a graça que Santo Agostinho é hoje. E ela só queria que o filho dela fosse convertido. Quando você pede algo a Deus, e Deus demora a te dar, Ele vai te dar só 2 respostas: sim ou não. Sim, espera, porque Deus quer te dar além daquilo que você está pedindo. Santa Mônica só queria o seu filho convertido. Deus queria mais o que? Convertido, diácono, padre, bispo
doutor da igreja, e a gente fala de Santo Agostinho até hoje, por causa que uma mãe rezou para o seu filho, 20, 30 anos, né? Então, gente, a oração deve permear a nossa vida. Eu preciso ser humilde na oração, eu preciso acreditar, você precisa aumentar a sua fé, você precisa conhecer a fé, porque a gente, lembra da fraqueza que a palavra está falando? A carne é fraca, a nossa carne é fraca, a gente não vai acreditar se a gente não botar em prática, se a gente não acreditar que Deus pode fazer. Deus pode realizar maravilhas na minha vida, eu creio. A nossa atitude de fé tem que ser assim. E para terminar, perseverança. A nossa oração tem que ser perseverante, como Santa Mônica, assim como Elizabeth Lisieux, né? Tem umas frases de santos aqui muito interessantes, né? Se a morte não te encontrar como vencedor, deve encontrar-te como lutador. Então, às vezes a gente não consegue lutar, mas a gente não consegue vencer aquele pecado, aquela dificuldade, mas eu estou lutando. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Igual a primeira leitura de hoje, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu estou na vida de confissão, eu estou na vida de Eucaristia. Vida de oração é uma vida contínua, se vive como se reza e reza como se vive. Eu preciso ter bons livros em casa de meditação, eu preciso ler a palavra. O melhor horário para a gente poder ler a palavra é de manhã, gente. Quando eu deixo para ler a leitura da Bíblia à tarde ou à noite, não dá, não vai. De manhã é o melhor horário. Nós precisamos ter adoração, fazer adoração. Eu estava ali hoje nesse momento de oração, eu me lembrei que no dia 23 de 2004, de fevereiro, eu tive meu encontro pessoal com Jesus diante do Senhor na adoração. Hoje pode ser o seu encontro também, que tanto você precisa e que você quer. Hoje pode ser o encontro meu e seu com o Senhor na Eucaristia. Pessoas hoje são libertas de depressão, de ansiedade, porque fazem 1 hora ou, como os santos dizem, 15 minutos de adoração. Às vezes você vai no psiquiatra, vai no psicólogo, não dizendo que isso é ruim, paga um dinheiro alto, fica lá esperando algo que talvez a oração pode resolver na minha e na sua vida. Tenhamos isso no nosso coração. Precisamos vigiar, precisamos rezar, precisamos ter uma vida em comunidade, porque a nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos ter essas pessoas que também nos ajudem à oração. Vamos fechar nossos olhos, preparar o nosso coração para esse momento de adoração. A Santíssima Virgem, toda santa, que foi preparada, né? Assim como a Arca da Aliança foi preparada para receber a manifestação de Deus, assim como Nossa Senhora foi preparada para receber